E aí galera, beleza? Estamos então agora chegando naquele momento em que nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos refletir um pouco nela. Então separa aquele espaço bacana, prepare a sua mente, o seu coração. O Igor já orou aqui e hoje nós vamos então refletir um pouco a respeito de um tema que eu já gostaria de propor aqui para você e comece a instigar a sua mente. Porque nós vamos falar justamente sobre ela, a mente. E eu gostaria de pensar nessa noite com você a mente cristocêntrica. A mente cristocêntrica. E você pode até achar um pouco estranho esse nome, mas a proposta ela é clara e ela é evidente. Nós somos desafiados na vida cristã a vivermos de uma forma extremamente radical. Ao contrário do que o mundo pensa a respeito da vida cristã, que é uma vida pacata e sem graça, a vida cristã ela é a vida mais extrema e radical que qualquer ser vivente pode experimentar. Isso porque o que nos é pedido como servos de Cristo é uma entrega tal ao ponto que transforma o indivíduo de todas as formas possíveis. E esse indivíduo, então, ele é totalmente transformado ao ponto de que a sua imagem, a sua forma de pensar, ela simplesmente abre espaço para quem realmente deve viver e deve resplandecer através da vida de todas as criaturas, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí a ideia de que a nossa mente ela deve ser centrada em Cristo Jesus. E é importante para a gente começar a nossa reflexão, pensarmos em Gálatas 2:20, que retrata bem toda essa questão radical que implica a vida cristã, aonde lá se diz que nós já estamos crucificados com Cristo e já não vive mais aquele que se entregou à fé em Cristo Jesus, mas sim Cristo vive através da vida desse indivíduo, ou seja, as atitudes desse indivíduo já não pertencem mais a ele. As decisões, a forma de ver o mundo, a forma de interagir com as pessoas já não é mais da carne, mas sim de Cristo Jesus que vive através daquele indivíduo que se entregou, que reconheceu com ele como seu Senhor e Salvador. E é dessa forma radical que nós precisamos encarar a vida cristã. Não essa bagatela, esse evangelho barato que nós estamos assistindo pela televisão e muitas vezes nas esquinas da nossa cidade, por aí, um evangelho onde você é o centro. Sinto em dizer, mas você não é o centro. Você nem deve aparecer, eu nem devo aparecer, mas Cristo é o centro. E a ideia de uma mente cristocêntrica é que a mente está muito relacionada ao coração. Quando nós falamos de coração, ou quando a Bíblia fala de coração, a referência é a mente. A mente é por onde se processa todo o pensamento e entendimento do ser humano. E é justamente ali que nós precisamos tomar cuidado. Porém, nos dias de hoje nós estamos enfrentando dias difíceis, onde a mente, o coração é bombardeado com uma série de informações e conteúdos que são totalmente deploráveis e que levam a mente a um local tão distante de Cristo e da sua palavra que aquela pessoa que deveria refletir Cristo acaba refletindo pecado, destruição, e acaba se afundando, se afogando nas consequências do pecado. Por isso, diante desses desafios que a gente aqui suscitou, eu gostaria de pensar três características da mente cristã. E para que nós possamos fazer isso com qualidade, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. E eu creio que este é um filtro, é uma bússola para nós cristãos direcionarmos a nossa mente, para que a nossa mente navegue pelas águas que o Senhor planejou, para que o Senhor elaborou, para que nós
navegássemos. Por isso, abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ler de forma reverente, assim como estamos, o texto da Palavra de Deus que nos dará a orientação. E diz lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Em outras versões, o apóstolo Paulo vai citar todo esse rol de elementos em que o pensamento deve estar centrado, e ao final ele vai dizer, nisso pensai. Nisso pensai. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos realmente agora, diante das santas letras, que nós possamos refletir a respeito do princípio bíblico, daquilo que vem do Senhor. Que toda sabedoria humana caia por terra e que somente aquilo que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, queira falar em cada coração, possa estar gravando profundamente nas mentes que aqui estão pensando e refletindo na Tua palavra. Amém. Olhando para esse texto, então, nós podemos logo de imediato, e eu gostaria de sugerir a primeira característica de uma mente cristã, de uma mente cristocêntrica. E uma mente cristã, uma mente cristocêntrica, ela concentra-se na verdade. Uma mente cristã concentra-se na verdade. Nós estamos vivendo tempos onde nossa mente é bombardeada com tantas informações e cada informação reivindica para si a verdade. E chega um determinado momento em que nós não sabemos mais o que é verdade. Nós ficamos confusos, nós chegamos a nos perder. São tempos difíceis, são tempos realmente complicados, mas eu gostaria de dizer para você que isso não é novo. Cristãos já viveram essa experiência de dificuldade de concentrar-se naquilo que é verdadeiro. Tanto é que o apóstolo Paulo já faz aqui uma ponderação, asseverando que o cristão deve se concentrar naquilo que é verdadeiro. E nesse sentido, pensando nesse bombardeio de informações e como nós temos sido bombardeados com tantas delas sem sabermos que é a verdade, no meio de tudo isso, uma característica precisa ser destacada no cristão. Enquanto as coisas à sua volta reivindicam cada um para si a verdade e se contradizem entre si, o cristão não olha para as informações que estão à sua volta, ele olha para a palavra de Deus. Porque diante a incerteza da verdade à sua volta, o cristão sabe que existe uma verdade absoluta e essa verdade está diante dos seus olhos e muitas vezes fica fechada pegando poeira no nosso bidê. E nós nos desesperamos e nos escabelamos, meu Deus, o que fazer agora? A palavra de Deus está ali ao seu lado, à sua disposição. Isso é motivo de vergonha para nós. Tantas vezes nós digitamos no Google, desesperados em esclarecer e buscar a verdade. Tantas vezes deveríamos acalmar o nosso coração e nos concentrarmos naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Esse concentrar-se na verdade, ele tem uma implicação, e a primeira implicação que eu gostaria de sugerir a respeito de concentrar-se na verdade é que a mente cristã, ela não perde tempo com coisas vãs. Hoje nós temos à nossa disposição um arsenal de inutilidades, chamado YouTube, chamado Google, e entre outros que eu poderia ficar aqui citando, e sites especialmente dedicados a fazer você perder tempo e gastar horas e horas da sua vida. Nós costumamos usar muito isso para desopilar, porque nós estamos com a mente cheia. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós estamos com a mente cheia, nós precisamos
chegar e nos derramar diante do Senhor. Se nós lermos alguns versículos acima, nós vamos ver que o apóstolo Paulo dá um conselho para aqueles que andam aflitos, angustiados, e a angústia é um resultado de uma mente cheia, que nós devemos entregar aquilo ao Senhor. Só que derramar somente toda a angústia diante do Senhor não é apenas essa a proposta do apóstolo Paulo aqui. Ele segue, e o texto que nós acabamos de ler está nos instruindo a enchermos a nossa mente, Então, eu gostaria de sugerir para você a importância de não perdermos tempo com coisas vãs, mas enchermos a nossa mente da palavra de Deus, que é a verdade. E isso é maravilhoso, isso não tem preço. Mas uma segunda característica, nós olhando aqui o texto, nós podemos ver tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre e tudo que é correto. Uma mente cristã, ela concentra-se no que é verdadeiro, não tolera coisas vãs, mas também não tolera a mentira e nada que é parecido com ela. Tantas vezes nós acabamos aceitando meias verdades e acabamos vivendo meias verdades. Porém, de longe, essa não é a forma com que Cristo preparou o caminho para que nós pudéssemos trilhar. Nós precisamos desenvolver uma profunda intolerância à mentira. Sermos intolerantes à mentira e qualquer coisa parecida com ela, porque ela irá ferir os preceitos da palavra de Deus, porque aquilo que é verdadeiro é nobre e é correto. Então, meu irmão, quando nós aceitamos viver meias verdades, nós estamos vivendo, na verdade, grandes mentiras. Cuidado com as filosofias que você tem absorvido para si, aqueles textos autoajuda do Facebook, do Instagram. Cuidado com o que você tem alimentado a sua mente, porque muitas grandes mentiras são maquiadas de meias verdades. Porque ninguém aceita uma grande mentira, mas uma mentira temperada com resquícios de verdade muitas vezes acaba sendo palatável, às vezes até mais confortável, porque a verdade muitas vezes ela é salgada, muitas vezes ela nos cobra uma posição e nós costumamos fugir, nós costumamos nos esquivar. Mas o texto da palavra de Deus em Filipenses 4:8 é muito claro: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre e tudo que é correto. O apóstolo Paulo aqui faz uma linha cronológica de decorrência, onde o pensamento verdadeiro vai gerar uma atitude nobre e uma conduta correta. Você percebe que há uma ligação, há uma consequência de causa quando você assume que você irá alimentar a sua mente com aquilo que é verdadeiro. Logo, você passará a ter pensamentos nobres e atitudes corretas, condutas corretas. Por isso, é importante para o cristão cultivar uma mente que concentra-se na verdade, que cultiva um padrão moral, que desenvolve um inventário moral, aonde carrega e alimenta-se e traz para si uma bagagem de moralidade. Não é a moralidade do mundo, meu irmão. É a moralidade de Cristo, a moralidade da palavra de Deus. Isso significa ver o mundo através dos princípios que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as filosofias do mundo. Precisamos desenvolver um inventário moral com princípios que vêm da palavra de Deus, não do mundo. Não da maneira com que todo mundo faz, eu vou fazer também. Não. O cristão é chamado a ser diferente. O cristão, ele não vive mais, mas Cristo vive através da vida dele.
E isso é extremamente radical. Por isso que a vida cristã não é para aquele que quer uma coisa meia boca. Não. O que Cristo nos chama a fazer implica uma entrega profunda. Pense que é fácil ter a mente submetida à palavra de Deus e a esse pequeno texto que traz tantos grandes desafios? Não, meu amigo. Isso é guerra diária. Isso é luta. Nossa carne quer o que é mentiroso, quer o que é mais fácil. Nossa carne muitas vezes quer se apegar numa filosofia de vida que venderam na internet ou venderam na rua, ou determinado amigo YX vive assim, parece muito legal. Cuidado, cuidado. O cristão deve estar concentrado naquilo que é verdadeiro, deve cultivar um padrão moral, deve desenvolver um inventário moral, pautado na palavra de Deus, nos princípios de Cristo. A segunda implicação, a segunda característica que uma mente cristã precisa desenvolver, precisa cultivar, é não contaminar-se, não misturar-se com conteúdos inadequados. Talvez nós vivemos no século da informação mais rápida da história da humanidade. Eu ainda acredito que isso vai se intensificar de uma maneira muito mais elevada do que nós vivemos, mas é verdade que hoje algo acontece do outro lado do mundo e aquele acontecimento pode ser transmitido praticamente em tempo real e todos ao redor do globo terrestre podem acompanhar e podem estar cientes do que está acontecendo de forma praticamente imediata. Isso gera uma aceleração do pensamento e muda a nossa forma de viver. Por um lado, isso pode ser muito bom, porque nós somos agora seres interligados, internações praticamente, não existe mais limitações de espaço para que a informação percorra, então isso traz grandes benefícios, porém isso facilita, isso fomenta o trânsito de diversos conteúdos. Nunca foi tão fácil ter acesso à pornografia. Nunca foi tão fácil ter acesso a conteúdos de baixa moral. Nunca foi tão fácil ter acesso a coachings que vão vender filosofias de vida barata e caminhos, atalhos fáceis para viver. É bem verdade que nós somos bombardeados diariamente com tudo isso que eu falo. Provavelmente você tem Instagram e no seu Instagram alguma página ou outra de humor que você segue, hora ou outra te lança nos seus olhos um conteúdo totalmente inadequado. E mesmo você não querendo viver ou ter acesso àquele tipo de conteúdo, te é jogado na cara. E aqui vem uma questão muito importante. Muitas vezes, para você manter uma mente saudável, uma mente cristocêntrica, você precisa cortar elas. Você precisa cortar, fechar janelas, fechar portas. Meu amigo, afaste-se de tudo aquilo que faz a sua mente ser bombardeada de conteúdos inadequados. Afaste-se daquilo que te faz pecar. Porque uma mente cristã não se contamina, não se mistura com conteúdos inadequados. Ela não tolera pensamentos impuros. Ela luta contra isso porque ela vai lutar contra tudo aquilo que levar ao pecado. A nossa carne quer, porém nós somos chamados a ser puros, santos, separados. Olha só o que o apóstolo Paulo nos relata logo após falar daquilo que é verdadeiro, consequência nobre e, portanto, correto. Ele vai falar tudo que é puro, portanto, amável e, portanto, torna-se admirável. Gera um testemunho, gera uma forma com que os seus pensamentos são externalizados nas suas condutas. Portanto, nós precisamos nos abster de pensamentos impuros e fechar as portas para aquilo que nos faz pecar. É bem importante nós lembrarmos que quando Paulo fala
com relação aos pensamentos amáveis, né, que acabam sendo uma consequência de manter a mente pura, ou seja, afastada de conteúdos impróprios, uma mente que não se contamina com conteúdo inadequado, ela não se entrega, ela não se banha em sentimentos carnais. Quer ver uma coisa? Você já sentiu aquele rebuliço dentro de você com algo que alguma pessoa fez e na sua mente você estava matando a pessoa, você estava dizendo poucas e boas para ela, você estava estraçalhando ela, você estava dizendo tudo o que você queria dizer para o seu chefe mais um pouco. Vai plantar coquinho. E daí para fora. Meu querido, eu gostaria de dizer para você que uma mente que não se contamina, que não se mistura, uma mente que mantém pensamentos puros e, portanto, deve cultivar pensamentos amáveis, não se entrega aos impulsos carnais, nem mesmo em pensamento. Luta inclusive contra isso, porque isso vai gerar em você atitudes, isso vai gerar em você sentimentos que não foram planejados por Deus para a sua vida. Entre eles ódio, entre eles raiva, inveja, e daí para fora. Eu poderia elencar uma série aqui, meu amigo. Portanto, cuidado. Você que dá aquela enforcada no chefe no pensamento ou dá aquela sacudida na pessoa, cuidado, não entregue-se a isso. Porque aquilo que está na nossa mente, ela está muito próxima a transbordar nas nossas atitudes, na nossa conduta. Portanto, cuidado. Pensamentos admiráveis. Eles são o ponto de transbordar da mente, aonde, por você cultivar todos os outros pensamentos que o apóstolo Paulo aqui elenca, nós estamos falando da materialização dos pensamentos cultivados em ações. Por isso, meu querido, mantenha-se a sua mente separada de conteúdos inadequados. Encha ela de coisas admiráveis e experimente dos benefícios que isso tem na vida cristã. Por último, e não menos importante, terceira característica de uma mente cristã, de uma mente cristocêntrica, é o louvor. Uma mente cristocêntrica, ela vive louvando e engrandecendo ao Senhor em seus pensamentos, no dia a dia, nas coisas que passam diante dos seus olhos. A mente cristocêntrica vê um pai abraçando seu filho e louva a Deus. Uma mente cristocêntrica acorda de manhã e abre a sua janela e vê o sol e aquele colorido no céu, e ele dá glória a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Mesmo que nada saia da sua boca, sua mente está louvando. Uma mente cristocêntrica é ofendida por alguém e perdoa e louva a Deus porque sabe que o perdão é uma dádiva do Senhor. E em seu pensamento louva a Deus e reconhece a sua grandeza, mesmo diante de uma ofensa à sua pessoa. E faz como Cristo fez e libera o perdão. Uma mente cristocêntrica, ela está passando por uma dificuldade e ela louva a Deus por essa dificuldade, porque sabe que é na dificuldade, é na dor que Cristo molda o caráter dele, esculpe a imagem dele no crente. Uma mente cristocêntrica, ela enfrenta uma perda, ela enfrenta uma dor, ela enfrenta a morte com louvor, porque ela sabe que a glória vindoura é maior do que todas as coisas que esse mundo pode oferecer.
Uma mente cristocêntrica, ela louva o Senhor quando o Evangelho é anunciado, porque ela sabe que é a grande e a única esperança que a humanidade pode ter, porque todo o resto é balela. E quando o Evangelho é anunciado, Cristo é glorificado, e Pai é glorificado, o Espírito Santo é glorificado. Então ela louva a Deus. Uma mente cristocêntrica, ela louva a Deus quando ela tem a oportunidade de ajudar o próximo, porque ela sabe que é um mandamento daquele que lhe salvou e ela louva a Deus. Uma mente cristocêntrica, ela louva a Deus em qualquer oportunidade que ela tem à sua disposição. Difícil, né? Tantas vezes nós acabamos murmurando, e eu acho que o livro de Filipenses, ele é tão coeso em várias coisas, ele traz tantas informações, e o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 2:14, ele vai nos dizer: façam tudo sem queixa e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-lo. Uma mente cristocêntrica, ela não tem espaço para reclamações, para queixas, porque tudo para ela é louvor, tudo para ela é motivo de gratidão, tudo para ela é uma porta onde Cristo pode ser exaltado, porque Ele próprio, o indivíduo, ele já está crucificado com Cristo e ele já ressuscitou com Cristo, e agora é o caráter de Cristo que brilha através da sua vida, e ele já não tem mais importância, mas sim Cristo na sua vida. E isso é sensacional, isso é maravilhoso. O texto aqui vai nos dizer, no seu final: pensem no que é excelente e digno de louvor. A exortação do apóstolo Paulo, a exortação da palavra de Deus aqui é clara. Nós precisamos louvar ao Senhor com as nossas mentes. Só que, meu amigo, não é à toa, não é por acaso que essa ordem foi estabelecida. Não existe uma mente pura que esteja embanhada na mentira. Não existe uma mente amável que esteja embanhada naquilo que não é correto. Não existe nada admirável em uma mente que não pensa naquilo que é verdadeiro, não pensa naquilo que é correto, não pensa naquilo que é puro, não pensa naquilo que é amável. E não existe possibilidade de uma mente embanhada nas coisas do mundo, na mentira, nos conteúdos inadequados, naquelas páginas erradas do Instagram, naquelas páginas erradas do YouTube, naqueles blogs de filosofia que muitas vezes vendem algo extremamente barato, um atalho. Não existe possibilidade de uma mente que está alimentada com essas coisas de louvar a Deus. O louvor aqui que o apóstolo Paulo fala é: pensem no que é excelente e digno de louvor. Não existe excelência numa mente que está embanhada na mentira, nos conteúdos inadequados que afastam a mente da pureza, e tampouco é admirável. Por isso, meu querido, para que nós possamos ter uma mente realmente centrada em Jesus Cristo, nós precisamos estar concentrados na verdade. Nós precisamos não nos contaminar, não nos misturar com conteúdos inadequados. E nós precisamos louvar ao Senhor com a nossa mente, não dando espaço para murmuração, para queixa, para reclamação. Por isso, esse é o nosso desafio. Meu desafio para você, de forma prática, um desafio mensurável, eu desafio você essa semana a pegar uma caneta e escrever na sua mão, ou algum lugar que você tenha acesso fácil e que você não possa esquecer, Filipenses 4:8, porque eu acredito que ele é um filtro. Ele é um dos textos mais importantes para a prática da mente,
é porque Ele nos corrige, Ele nos faz lembrar como nós devemos pensar. E querendo ou não, por mais atividades que você faça no seu dia a dia, nada se compara à quantidade de pensamentos que nós temos. É onde nós mais vivemos, na mente. E aí, meu amigo, se você está com uma mente embanhada na mentira, perdida naquilo que não é correto, naquilo que não é puro, que não é amável, não vai rolar. Não vai rolar vida cristã. Não vai rolar caráter de Cristo refletido e pessoas enxergando Cristo ao invés de você. Não, meu amigo. Eles vão enxergar o quanto você é podre, o quanto o Renan é podre. Por isso que nós precisamos desaparecer, para que Cristo possa brilhar. E se nós vivemos muito mais na nossa mente do que no mundo externo, naquilo que nós podemos tocar, é justo que a nossa mente seja um santuário de adoração a Deus. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Somos escravos de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é Tua. Desde já, Deus, nós pedimos que qualquer sabedoria humana que tenha sido professada aqui, que não venha da Tua santa palavra, caia por terra e não surta efeito nenhum na mente de ninguém. Ó Deus, mas tudo aquilo que é da Tua palavra, que é do texto bíblico, que possa, ó Pai, marcar profundamente a mente e os corações daqueles que ouviram. Ó Pai, que Teu Espírito Santo possa estar incomodando de forma sobrenatural. Ó Deus, que o Senhor possa não estar dando descanso e nem sossego, Pai. Ó Deus, nós Te pedimos a Tua correção, nós Te pedimos, ó Pai, a Tua mão, que o Senhor possa estar nos conduzindo a termos uma mente cristocêntrica, que Cristo seja o centro da nossa mente. Nós não somos o centro de nada, nós não temos direito algum, nós somos Teus escravos, Pai. Fomos comprados por um alto preço e recebemos algo que não merecemos, porque merecemos a morte eterna, porque nós somos maus. Mas, ó Deus, mesmo tendo nós ofendido a Tua santidade com o pecado, ó Pai, Tu derramou o sangue de Cristo sobre as nossas vidas e agora o Senhor já não enxerga mais o nosso pecado, mas o Senhor só enxerga o sangue de Cristo, sangue puro, ó Pai. Aquele que viveu uma vida como homem e não pecou, o exemplo perfeito. E nós nos constrangemos diante desse exemplo, mas muito mais que isso, nós nos curvamos e gostaríamos de desaparecer e para que Cristo possa brilhar na nossa vida. E esse é o nosso pedido, Pai. Tenha misericórdia, tenha piedade de nossas vidas, Deus, porque temos sido muito falhos, Pai. Corrija, então, Senhor, a nossa mente, corrija a nossa vida com a Tua mão de amor e de misericórdia. Assim nós Te rogamos, em nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, Espaço Jovem, então, está terminando. Espero que você tenha curtido. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Que Deus tenha falado ao seu coração através da palavra dele. A gente espera logo estar de volta, galera. Esse espaço aqui está sensacional. E espero logo ter todo mundo aqui dentro, curtindo, com aquele café maroto e aquele clima que a gente conhece. Clima bacana pra gente conversar e desenvolver relacionamentos profundos. É o que a gente quer. Então, meu querido, ficamos por aqui. Aquele abraço e Deus abençoe. Até a próxima. Feito.